tentador aqui, o diabo, Satanás, aproximou-se de Jesus e disse: se és filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Ora, o diabo sabia que Jesus estava com fome. O diabo sabia que Jesus estava esses 40 dias e 40 noites sem comer nada. Então ele começou a tentar, irmãos. Se tu és mesmo filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus, cheio do Espírito Santo, responde para ele: olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Veja, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, irmãos. Eu quero dizer para você nessa noite, nós temos que estar preparados, igreja, porque o diabo aqui, ele atentou Jesus, né? O Filho de Deus poderoso, o Altíssimo. Imagine a mim e você acha que ele não vai nos atentar? Vai, irmão. E ele é conhecedor de palavra, igreja, porque aqui ele sabia que Jesus estava com fome esses dias todos e com sede. Veja que ele disse: está escrito, né? Se tu és filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Jesus, está escrito que não só de pão viverá o homem, mas em toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo, ele conhece, é conhecedor de palavra, irmãos. O diabo, ele faz coisas que você, se você não vigiar e não prestar atenção, vai até pensando que é o próprio Deus que está fazendo. O diabo, ele engana, ele tem enganado a muitos, né? E vai continuar enganando. Então nós temos que estar preparados, firmes dentro da palavra de Deus, para quando o diabo vir, nós também repreender como Jesus repreendeu, dentro da palavra, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós estamos vendo, irmão, que o Senhor, Jesus foi tentado, provado em todas as coisas. Ele foi aqui tentado. Quando o Senhor foi tentado? Depois de quê? Do batismo, irmãos. Quando Jesus foi o quê? Foi tentado depois do batismo. Você acha que hoje você, quando estiver firme, sermos batizados e firme na presença do Senhor, você acha que a gente não vai ser também tentado pelo diabo? Eu acho que vai, irmãos. O papel dele é esse. Aí João desse está escrito que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para roubar a minha, a tua felicidade, para roubar a minha, a tua comunhão com Deus, a minha, a tua comunhão com a família. É isso que o diabo veio, o papel dele é esse, é destruir. Mas ainda bem que nós servimos a um Deus forte, poderoso, que veio para nos dar vida e abundância, igreja. Se vale a pena nós estarmos debaixo das mãos potentes do Senhor Jesus Cristo, nós estudando palavras, se fortalecendo, orando, jejuando, se consagrando, porque quando o diabo vier nos atentar, nós temos como repreendê-lo dentro da palavra. Veja Jesus aqui, mesmo ele sendo filho de Deus, mas o diabo foi tentar ele porque o diabo sabia que ele estava fraco. Mas só que o diabo se enganou aqui, irmão, que o diabo achou que ele estava fraco em si, em tudo, em todo, mas ele só estava fraco carnalmente, porque espiritualmente ele estava fortalecido. É assim que nós sabemos que temos que estar fortalecido cada vez mais na presença do Senhor, orando, jejuando, se consagrando e estudando a palavra de Deus, irmãos. O diabo aqui se enganou, achando que ia pegar Jesus fácil, que ele está fraco, ele está com fome, então vou falar com ele, porque se ele é mesmo filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão, porque ele sabia que Jesus faz, ia ser transformado, mas só que Jesus sabia que ele estava tentando para tentar, mesmo ver que se Jesus fazia essas coisas, para poder ele, né, ganhar nome, ganhar áreas de poder. Só que Jesus disse para ele: olha, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas sim toda a palavra que sai da boca de Deus. Diz que o diabo então, irmãos, levou a cidade santa e colocou Jesus naquela cidade santa sobre o pináculo do templo ali. Veja, ele não satisfeito, ainda achando, não, vou tentar pegar ele numa brecha. Vou tentar pegar ele numa brecha aqui, porque assim que ele cair aqui, ele vai se render a mim, né? Aí ele vai ser submisso a mim. Mas só, irmãos, que ele, mais uma vez, ele cai do cavalo novamente. E assim conosco também, ele nos atenta uma vez, aí vem duas, e assim vai, subsequentemente, cada dia nos atentando, para ver se a gente cai em contradição, ver se a gente peca, mas a gente larga, se afasta de Jesus, para que a gente vá servir a Ele, alimentar Ele, irmãos. Esse é o papel do diabo, é nos afastar da presença de Deus, é nos tirar da comunhão com Deus. E então ele chega, leva Jesus ali até a cidade santa e coloca sobre o pináculo do templo, e disse assim:
se és filho de Deus, atira-te para baixo. Era no alto, irmão, lá no alto daquele do pináculo. Ele disse: olha, Jesus, isso que eu imagino, isso é coisa de pregadores assim, ele dizendo assim: olha, Jesus, se não é filho de Deus, atira-te para baixo. Atira-te de cima para baixo, porque está escrito. Repara só, né? Porque aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares numa alguma pedra. O diabo aqui, mais uma vez, conhecedor de Bíblia, Salmo 91, irmãos. Ele sabia que Jesus daria ordem, então, mas se ele desse ordem para Jesus pulasse lá de cima, ele achasse que ele vai pular, e aí ele, como está fraco, ele vai morrer, né? Vai sucumbir. Mas aí, quando ele diz assim: olha, se és o filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Aí Jesus respondeu assim para ele: irmãos, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Nós podemos ser até tentados, irmão, pelo diabo, mas se nós estivermos firmes com Jesus Cristo, Ele não vai nos vencer. Ele não vai, né, fazer com que a gente venha tropeçar com o nosso pé em pedra. Ele não vai fazer com que a gente se jogue no abismo, se jogue nas drogas, se jogue na prostituição, se jogue no crime, que nós venhamos fazer coisas realmente que não agrada a Deus. Nós vamos permanecer firme ali e repreender. Está escrito: não tentarás, né, o teu Deus. Está repreendido, Satanás. Afasta-te de mim, porque está escrito lá: não atentarás o Senhor Jesus. Eu sou servo de Deus. Na autoridade do Espírito Santo de Deus, bate em retirada agora, em nome de Jesus. E o inimigo tem que bater em retirada, irmãos. Quando nós estamos cheios da unção, cheios do poder de Deus, nós repreendemos em autoridade, e o inimigo tem que bater em retirada, tem que cair por terra. Veja, ele tenta Jesus aqui, mas só que ele não consegue mais uma vez. Preste bem atenção. Depois da unção com o Espírito Santo, quando Jesus ali saiu do batismo, foi lá receber a unção do Espírito Santo. Depois do reconhecimento público pelo Pai, depois de longo jejum e oração, ele foi tentado pelo diabo. Onde o Senhor foi tentado? Não no jardim, como Adão, mas no deserto, irmãos. Veja, o deserto é lugar, irmãos, árido, um lugar que não tem água, não tem alimento, nem nada. Muitas vezes Jesus ser nos levado no deserto não é para nos matar, é para nos dar força, para nos fortalecer, para nos testar realmente a minha, a tua fé. Muitas vezes passamos no deserto, às vezes por uma dificuldade, por um problema financeiro, às vezes por um problema de saúde da família, mas aí é onde Jesus muitas vezes nos leva a nos testar para ver até onde vai a minha, a tua fé. E ali foi no deserto onde Jesus foi tentado, não foi no jardim do Éden, como Adão, né, e Eva tiveram ali no jardim do Éden, tinha tudo ali, né, para cuidar daquele jardim, comer e muitos frutos que ali estavam, que só não poderia comer de um fruto que estava no meio do jardim, que era da árvore proibida, que eles deram brecha. Foi tentado por Satanás em forma de uma serpente, e ali a Eva comeu e passou para ele comer também. Mas Jesus foi tentado, foi no deserto, um lugar árduo, um lugar onde estava com sede, fome. Mas o diabo não conseguiu, irmãos. E assim na minha, na tua, se nós permanecer firme com Jesus, nós estivermos, mesmo que seja no deserto, passando pela adversidade, pela prova, nós vamos ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. E o diabo não satisfeito ainda, irmãos. E Jesus foi tentado depois de tudo isso, depois de batido, depois de ser aprovado pelo Pai, pelo povo, né? E como o Senhor foi tentado, irmãos, pela dúvida. Ele disse assim: se és filho de Deus, mas por que essas pedras se transformam em pão? Pela dúvida, né? Aquele momento que a gente está passando por uma prova, por uma dificuldade, a gente às vezes para pensar assim: pai, por que eu estou passando por isso? Por que é que Deus está deixando eu passar por isso? Né? A gente começa a gesticular, começa a murmurar. Mas Jesus não, aqui ele repreendeu. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus, irmãos. Então, toda palavra que está escrita aqui, que nós estamos lendo, que estamos estudando, sai da boca de Deus, e essa que nos alimenta a alma.
é que nos fortalece cada vez mais, irmão Maurinho. É a palavra de Deus. Aí fora tem muitas coisas boas para a carne. É festa, é droga, é prostituição, né? É bebedice, glutonia, tudo isso aí é obras da carne. O que faz a gente não se afastar de Deus. E tudo aí é passageiro, mas as palavras do Senhor não. Ela permanece para sempre. Então aqui, esse é o alimento espiritual que nós temos que ter todo dia. Tem que estar lendo, estudando a palavra de Deus. O diabo não satisfeito em manter, ele para que ele transformasse as pedras em pães, para que Jesus se jogasse de cima para baixo daquele alto, daquele pináculo. Jesus não se jogou porque o diabo sabia que se Jesus jogasse, os anjos dariam ordem, mas aí ele, na dúvida, talvez esteja em dúvida, ele não vai se jogar, ou se jogar poderia morrer, achando que Jesus ia morrer. Então, irmão, levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e as glórias dele ali, e disse: tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Irmão, nós estamos vendo aí homens que se dizem homens de Deus, oferecendo: venha para a igreja, que ali Deus vai te dar isso, daquilo outro. Venha porque ali você vai ser abençoado. Você lhe der tanto nesta harpa aqui, Deus vai lhe abençoar. A sua vida será transformada, isso, aquilo outro. Tudo balela, tudo mentira, irmãos. São os falsos profetas. Porque nós estamos vendo aqui a palavra de Deus nos diz que Jesus primeiro, Ele nos escolhe, nos chama primeiro para depois nos aceitar, irmãos. A gente aceita Ele, Ele nos aceita primeiro. E a única pessoa que nós estamos vendo na palavra que nós estamos acabando de ler aqui e ver que ofereceu algo para Deus, o servir a Ele, adorar Ele, foi Satanás. Então, para mim, você adorar a Deus, basta só você se arrepender dos seus pecados, aceitar Ele como sendo o seu único e suficiente Salvador da sua vida, e você entregar seus caminhos ao Senhor. Aí sim Ele vai abençoar a tua vida, Ele vai transformar a tua vida, como Deus vai na minha vida, a vida de muitas pessoas. Não é através de você dando algo em troca, não, meu irmão, porque Jesus não é rolista para que ninguém venha trocar nada, não. A única pessoa que ofereceu algo aqui em troca para ele se prostrar diante dele foi Satanás. Então, vigie, tome cuidado. Jesus, o que Ele quer de mim e de você é isso: é arrependimento e obediência, irmãos. Fé, crer, é isso que Jesus quer de mim e você, é isso, irmãos. Não precisa você dar tanto numa garrafa d'água, dar tanto numa rosa, dar tanto nisso, daquilo, não, irmãos. O que Deus quer de mim e você é arrependimento, é que você aceite Ele como seu Salvador, que você o sirva e o adore em espírito e em verdade, seja temente obediente a Ele. É só isso. Deus vai abençoar a minha e a tua vida, conforme o que? A minha e a tua necessidade, conforme a minha e a tua fé, irmãos. É assim que Jesus age na nossa vida. Amém, igreja? É assim que Jesus age, irmão. Não é oferecendo algo: vou na minha igreja, que na minha igreja lá tem isso, tem aquilo, lá Deus vai te abençoar, Deus vai te dar a cura. Mentira. Não é assim que funciona, irmãos. Não é assim que funciona. Porque muitas das pessoas têm se decepcionado. Às vezes vem, quando chega lá não é aquilo que prometeram. Por quê? Porque quem faz milagre é Jesus, quem cura é Jesus, quem salva é Jesus, quem batiza é Jesus, quem transforma a minha e a tua vida é Jesus. Eu não tenho poder de transformar, nem você tem poder de transformar a minha vida, nem eu também transformar a tua vida. Mas o Deus que eu sirvo, Ele pode transformar a tua vida, a minha vida. Louvado seja Deus. A gente pode dar uma ajudinha, pedir a Ele, clamar a Ele, aí Ele vai ver, né? Se você realmente merece, está merecendo para você receber algo, irmãos. As coisas com Deus é assim, porque sem fé a gente não agrada a Deus, sem obediência a gente não vai ser. Veja o povo dele quando foi tirado do Egito ali. Deus já tinha preparado uma terra para eles, Deus já tinha preparado algo especial para eles. Mas o que aconteceu? Por conta da murmuração, por conta da desobediência, passaram 40 anos arrodeando a terra prometida, sem poder entrar, por conta da desobediência, por conta da ignorância, por conta de quê? Da pouca falta de fé, né? Deus tinha uma terra de onde ia mandar leite e mel, uma terra próspera para aquele povo que estava clamando lá, sofrendo na mão do rei lá do Egito, lá do faraó. Quando Jesus envia Moisés que ter, aí eles começam a murmurar, começam a adorar outros deuses. Você veja que eram muitas pessoas, era muita gente
Era muita gente que foi tirada ali do Egito. E quando você vai analisar aqui, daquelas pessoas que ali foi tirada, quando esses 40 anos ali rodeando a terra prometida sem poder entrar, só entrou 2, Josué e Caleb, aquela geração mais velha. Muitas vezes nós perdemos as bênçãos, perdemos as vitórias por causa disso, porque por conta da iniquidade, por conta do pecado, por conta da dúvida, e duvidar, será que Deus vai me dar mesmo? Será que vai dar certo isso mesmo? Será que vai acontecer isso mesmo? Aí começa muitas vezes a murmurar quando não vem, gesticular, falar demais, e aí a bênção vai longe, vai embora mesmo. Mas se você pede a Ele, clama a Ele, espere com paciência no Senhor, que Ele vai chegar e agir na hora certa. É assim que Jesus age, é na hora certa. É no momento onde as pessoas dizem, não tem jeito, não tem solução. Eles têm jeito, sim, tem solução, porque eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi enviado para vir buscar e salvar o que se havia perdido. É nessas horas que Jesus chega, no momento de dificuldade, no momento de aflição. Foi assim com aquela viúva de Naim, quando estava saindo ali daquela cidade com um cortejo com seu filho no caixão, e ele chegou na hora certa, que ali o encontro da morte com a vida, e Jesus foi e devolveu a vida daquele filho, que ele teve compaixão do choro daquela mulher, que ela viu sinceridade. Foi assim na vida de muitas pessoas, e Jesus chega na hora certa, no momento certo. Ele age na hora certa, irmãos. Foi assim com aquele jovem possesso, que os discípulos o pai levou ali dentro dos discípulos para poder expulsar aquele demônio, e desde a infância estava sobregando aquele menino, jogava no chão, na água, no mar, tentava matar ali no mar, no chão, né, e na água, no fogo, e não puderam expulsar. E já quando Jesus chega, ele vai diante de Deus e diz assim: ó mestre, trouxe aqui meu filho ao seu discípulo para poder expulsar um demônio que vem sobre a vida dele. Desde quando acontece? Desde a sua infância, e eles não puderam expulsar. Mas ô geração incrédula, até quando estarei convosco? E ali Jesus vai e repreende o espírito maligno da vida daquele jovem. Mesmo o pai dizendo assim: se podes alguma coisa, ajuda-nos. Se pode, tudo pode aquele que crê. E o pai disse: então, faz com que aumente um pouquinho essa fé que eu não tenho. E de repente Jesus vai e repreende aquele espírito maligno que vinha sobre aquele menino. Aquele joga aquele menino no chão, aquele jovem no chão, a ponto de estar morto. O que acontece, irmão? Jesus vai lá e levanta ele e ressuscita. Jesus só chega na hora certa, irmão. É assim na minha, na tua vida. Ei, está passando por uma prova difícil, está passando por uma enfermidade, você talvez, ou você, alguém na sua família. Ei, tenha paciência, entrega nas mãos do Senhor Jesus e espera com paciência, porque na hora certa Ele vai agir sobre este mal, sobre este problema, meu irmão. Você clamou a Ele, não pediu a Ele, pronto, agora só esqueça e deixe Jesus trabalhar. Que o agir dele, Ele age da hora que Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque tudo é assim que funciona. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, não. É do jeito dele, é na hora dele, da maneira que Ele quer fazer, irmãos. E aqui, irmãos, então, o diabo, não satisfeito, levou ele a um monte muito alto e mostrou-lhe que todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Tudo o que, irmão? O que é que o diabo tinha? Não tinha nada que ele tinha dele. O que é que o diabo tem para me oferecer, para me oferecer, para te oferecer? Nada, só destruição, morte, né? O papai do só matar, roubar e destruir. Destruir sonhos, destruir felicidade, casamento, relacionamento, né? Destruir os nossos bens. Aí Jesus responde para o diabo, para Satanás. E disse-lhe: tudo isto darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que nós repreendemos na palavra. Jesus repreendeu aqui, né? Retira-se, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e a só Ele darás culto. Então, irmão, se aqui está escrito, nos instruindo que nós não devemos adorar outro Deus, por que nós vamos adorar a outros deuses? Baal, Deus feito pelo homem, uma estátua de barro, uma estátua de ferro, de bronze, um quadro fixado na parede, né, feito de gesso, e a gente vai adorar aquele Deus, achando que ali está adorando a Deus? Não, nós estamos falando que estamos blasfemando contra Cristo. O diabo queria que ele o adorasse a Ele,
prostrar. Já se prostrasse diante dele, nós não podemos se prostrar. Quantas pessoas já se prostraram diante de ídolos para adorar, irmãos? Então, nós estamos aprendendo que somente devemos adorar somente a Deus, e a Ele dará as cultas, irmãos. Nós estamos fazendo aqui adorando a Ele, dando esse culto para Ele, que esse culto aqui tudo é para Ele, que nós estamos fazendo nesta noite. E se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui não, irmãos. Ele veio, Ele se entregou em sacrifício. Ele não tinha culpa de nada, Ele não fez nada para que morresse no teu lugar, irmãos. E você acha que isso não é suficiente para que você venha se arrepender dos seus pecados, você venha se arrepender daquilo que você tem cometido de errado, feito coisas que realmente não tem agradado a Deus? Será que isso não é suficiente? Ele ter morrido para nos dar salvação, para nos dar vida, vida em abundância, irmãos. A gente muitas vezes nos apega muitas coisas materiais. Você convida alguém para vir na igreja ouvir uma palavra como essa, com poucos que vêm, muitas vezes eu vou, mas não vem. Mas quando lá no mundo lá fora diz assim, olha, vai ter uma carreata ali, olha, de candidato A, candidato B. Aí nego vai, não só vai, como às vezes leva a família todinha, coloca carro, coloca moto, bota gasolina no seu bolso e sai com a bandeira gritando, soltando fogos e acelerando o carro, acelerando a moto, aí zoando atrás do homem que vai estar lá somente para te mentir, só para mentir e enganar.